Este livro de José Bento Duarte é uma obra verdadeiramente extraordinária. Tenho muita pena de não poder estar aí convosco para cumprimentar diretamente o autor e poder falar pessoalmente sobre a maravilha que é este livro que hoje vai ser apresentado. Deixo também as minhas calorosas saudações ao editor João Ricardo Rodrigues, que tem aqui mais um êxito do seu trabalho editorial, e ao professor Carlos Mariano Manuel, que é o autor do prefácio desta obra. O livro tem por título A Primeira Travessia da África Austral. Mas não é só a primeira travessia da África Austral. É uma nova travessia da história portuguesa por terras de África e do Índico ao longo dos séculos. E essa travessia como que abre caminho para compreendermos na sua continuidade a viagem extraordinária de Pedro João Batista e Anastácio Francisco, que é o ponto de maior interesse deste livro. Há já alguns anos que eu sou atravessado por uma ideia. Eu não tenho, quer ser claro, nenhum complexo relativamente a qualquer período da história africana de Portugal, independentemente de haver, obviamente, momentos mais brilhantes e outros bastante tristes, mas a história é como é e, portanto, compreendo a história do meu país e dos portugueses nesse contexto largo. Mas, todavia, há um ponto que me tem impressionado. O colonialismo que acabou para nós em 1975 é filho do modelo que foi imposto na Europa e em África com a Conferência de Berlim de 1885. Ou seja, a ocupação total do território, a ocupação militar, a subjugação de todas as entidades africanas, reinos ou de outra natureza, a uma autoridade colonial única e com poder total. Ora, há um período anterior muito grande, que vai desde meados do século XV até aos finais do século XIX, em que Portugal tem relações em diferentes regiões africanas, nomeadamente Angola e Moçambique, mas não só, e que desenvolveu outro tipo de modelos de relacionamento. E essa história é muito rica. Essa história, que são de 400 anos, é muito rica. O acontecimento deste livro, uma travessia feita por dois angolanos negros, por sinal na condição de escravos, que fazem, no princípio do século, entre 1802 e 1811, aquilo que os sertanejos portugueses fizeram no final do século apenas, e no contexto da Conferência de Berlim, é de facto uma proeza extraordinária, que merece ser conhecida e exaltada. É quase uma proeza tão grande quanto a que também resultou da relação de Portugal com o Reino do Congo, o envio de um primeiro embaixador do Reino do Congo à Santa Sé, de um embaixador, enfim, que esteve, aliás está lá sepultado, em Roma, e morreu pouco depois de chegar. Isto é absolutamente extraordinário, que no século XVI um reino africano empreendesse o estabelecimento de relações diplomáticas com Santa Sé. Há também, enfim, as lendas do Preste João, e há factos vários que nós temos que corrigir e informar, porque há um outro modelo de relacionamento entre europeus e africanos que os portugueses levaram à prática. Relações de comércio, de diplomacia, de trato igual. Esse era um modelo que existia e, porventura, terá tido traduções em feitos muito importantes quanto o desta travessia. Portanto, eu agradeço muito ao autor que traga a público esta descoberta da investigação histórica. O livro está muito bem escrito e é de leitura bastante fácil e rica, seja na parte de revisão da história das descobertas portuguesas em África e no Índico e das relações que para isso foram construindo, quer depois no acompanhamento da aventura de Pedro João Batista e Anastácio Francisco, bem como de uma outra empresa desse género, não concluída, de um português, Lacerda e Almeida, que partira de Moçambique.
É absolutamente extraordinário que nós não conhecêssemos, até este livro vir a público, a proeza de dois portugueses africanos, negros, escravos, por sinal, Pedro João Batista e Anastácio Francisco, que ao serviço do governador de uma possessão no interior de Angola, Honorato da Costa, fazem essa travessia, primeiro do Planalto de Malange até Tete, em Moçambique, e depois de regresso. É uma viagem que leva mais de 8 anos à ida, bem sei que com 2 estacionamentos forçados, sensivelmente no sudeste de Angola, e depois a meio do percurso entre Angola e Moçambique, no Cazembe, quer depois de volta a um período mais curto, de cerca de 3 anos. E é uma narrativa, enfim, que vos convido a lerem, porque é de facto verdadeiramente extraordinário o feito, a forma como Pedro João Batista cumpriu fielmente as instruções que tinha que executar, a forma diligente, diplomática, sábia, política, como lidou com soberanos africanos pelo meio, como lidou depois com dificuldades à chegada a Moçambique e em desentendimentos, e depois como regressa a Angola e de Angola navega até ao Brasil, onde estava o rei português, Dom João VI, que o recebe e o distingue da forma clarão. Não vou agora contar e tirar o suspense na leitura do livro. E agora uma última palavra. Toca a ler este livro, a saboreá-lo e a divulgá-lo. Temos aqui uma obra muito interessante que nos vai encantar ao lê-lo e relê-lo certamente. E toca a divulgá-lo entre amigos e conhecidos, porque é muito importante conhecer a história fantástica de Pedro João Batista e Anastácio Francisco no princípio do século XIX, fazendo a travessia que nunca ninguém fizera.